Lição de número 80 do livro de exercícios de um curso em milagres. Que eu reconheça que os meus problemas foram resolvidos. Se estás disposto a reconhecer os teus problemas, reconhecerás que não tem problemas. Se a gente estiver realmente disposto a mergulhar na verdade que esse livro nos traz, a gente vai reconhecer que esse mundo de ilusão não existe. A gente não precisa ficar vivendo essas experiências dolorosas. Ao teu único problema central já foi dada a resposta e não tens nenhum outro. Lembra de ontem que a gente praticou? O meu único problema foi acreditar na separação e hoje eu já reconheço que isso é impossível, então eu não preciso mais sofrer. Portanto, tens que estar em paz. Assim, a salvação depende do reconhecimento desse problema único e da compreensão do que já foi resolvido. A gente pode estar parecendo viver ainda tempos de que estamos ainda arrumando as coisas aqui fora, vamos falar assim. Mas dentro da gente, se a gente reconheceu e vem fazendo esse trabalho de verdade, a gente já sente uma paz que eu tenho certeza que. E peço que vocês confirmem isso aqui nos comentários para ajudar os outros irmãos também, né? Que a gente já tem uma paz, que a gente já consegue passar por situações que antes iam nos trazer um sofrimento enorme, a gente passa com a certeza de que está tudo bem, de que tudo se ajeita, né? De que nada existe para realmente que possa tirar de verdade a nossa paz, que possa nos fazer sofrer de verdade. A gente já reconhece que estamos em Deus. E essa é a verdade absoluta da qual a gente tem que basear a nossa existência. O teu único problema já foi resolvido. Repete isso muitas e muitas vezes para ti mesmo hoje, com gratidão e convicção. Nosso problema de acreditar na separação, a gente já resolveu. A gente já entendeu que nós não podemos ser atacados, que nós não fomos criados para sofrer, que nós não estamos aqui pagando penitência nenhuma e que nós podemos voltar a co-criar a nossa realidade junto com Deus, a realidade da nossa centelha divina, a realidade que Deus tem para nós, que é só alegria, a gente já confia nisso, a gente não precisa mais experimentar de outra forma. Tens direito à paz hoje. Um problema que já foi resolvido não podes incomodar-te, mas certifica-te de não esquecer que todos os problemas são o mesmo. Todos os problemas estão na base da aceitação da separação. As suas muitas formas não te enganarão enquanto te lembrares disso. Pode estar acontecendo o caos que for externamente, mas dentro a gente vai ter a certeza de que não acreditamos mais na separação, porque só no mundo separado essas coisas ilusórias acontecem. Mas no mundo verdadeiro, que é o mundo que estamos, nada disso pode acontecer. Então, eu posso estar aqui em corpo, mas a minha mente está lá, está una com Deus. É isso que faz a gente não sofrer nesse mundo de ilusão. É essa certeza, dessa ligação. E aí tudo isso daqui, com a força que criamos aqui, com a força mental que criamos estando com a nossa mente em Deus, que a gente muda isso daqui, fisicamente. As suas muitas formas não te enganarão enquanto te lembrares disso. Um problema, uma solução. Um problema, uma solução. Aceita a paz que essa simples declaração te traz. Nos nossos períodos de prática mais longos de hoje, reivindicaremos a paz que tem que ser nossa quando o problema e a resposta são levados a se encontrar. Hoje, assegura-te frequentemente que os teus problemas foram resolvidos. Repete a ideia com profunda convicção, com a maior frequência possível. Os nossos problemas já foram resolvidos. E estejas particularmente seguro de aplicar a ideia para o dia de hoje a qualquer problema específico que possa surgir. Diga repetidamente que eu reconheça que esse problema já foi resolvido. Eu lembro da primeira vez que eu fiz essa sequência de exercícios, eu estava numa situação, pessoal, que estava assustadora para mim, estava assustadora. Eu não via saída, profissionalmente falando, eu não via que rumo tomar. Eu tinha construído um castelo de coisas que eu achava que ia acontecer, de repente isso foi bruscamente descontinuado da minha vida, e aí eu me vi sem chão. A única coisa que eu quis nessa situação era aprender o perdão, só isso. Graças a Deus eu já tinha uma boa base que não me fez também, tanto uma base
familiar excelente que eu tenho, da qual eu sou muito grata, mas uma boa base de conhecimento também que me fez não sofrer tanto, né? Mas que me fez compreender que naquele momento aquilo era uma experiência que eu estava vivendo e eu tinha certeza que coisas melhores iam acontecer para mim. Também não posso falar que eu não fui avisada, porque eu fui. Eu estava fazendo um trabalho uma vez com minha mãe, a gente recebeu uma canalização de que eu deveria abrir mão de um caminho que eu estava construindo e que não era o meu caminho certo. E aí, mais uma vez, graças a Deus, eu acreditei na força, eu acreditei no que eu senti, eu abri mão de tudo. Eu falei, então tá, então vocês podem, se eu não tô certa desse caminho, se não é esse o caminho para mim, vocês podem me tirar, então levem embora. Mas é a única fonte é o meu único ganha-pão, é esse. Eu lembro de falar isso, né? Minha mãe estava canalizando essa mensagem e eu falando para os seres que estavam conversando com ela, estavam conversando comigo através dela, né? Eu falei, puxa, mas é o meu único ganha-pão, mas tá bom. Não é o certo, não tá legal, podem levar. E aí, semanas depois, aconteceu realmente que foi embora. E aí eu entendi, claro, que eu iria passar por essa situação, porque eu não estava numa frequência legal, eu não estava cocriando com a minha mente certa. E aí essa seria uma oportunidade de eu aplicar o perdão. Eu tinha acabado de chegar nas minhas mãos o livro Um Curso em Milagres, né? Como a força sabe como fazer. E nesse momento eu consegui entender que... daí eu estava percorrendo, né, os exercícios. E aí eu consegui entender vários porquês das coisas acontecerem. E eu me lembro que por mais que eu ainda tivesse carregando medo a respeito do meu presente, do meu futuro, eu aplicava essa lição. Eu comecei a aplicar ela com tanta força, pessoal, com tanta força, que meses depois as coisas mudaram, da água pro vinho, e o medo que eu tinha de ficar sem grana, de não ter dinheiro para pagar as contas, sabe, o dinheiro começou a brotar, começou a aparecer e tudo se resolveu. Tudo se resolveu. Depois outros problemas pareciam surgir e eu lembro. Nossa, mas eu lembrei, eu gravando aqui para vocês, eu lembrei com a força com que eu apliquei essa frase. Isso já foi resolvido. Isso já tá resolvido. E eu lembro que eu pensava isso o dia inteiro, até eu conseguir, através desse exercício, começar a vibrar aquilo que eu queria, né? Então, se naquele momento o meu problema, a minha questão maior, né, estava sendo resolver os meus problemas financeiros, eu comecei a vibrar tanto de que eu já estava próspera, de que eu já tinha tudo que eu precisava, de que dinheiro para mim não era problema, e eu vivia essa prosperidade, né? Que é o que a gente tem que fazer todos os dias da nossa vida, viver o que a gente quer que aconteça na nossa vida. Então, e eu lembro muito, muito bem do quanto eu entreguei para a força e do quanto eu repeti para mim mesmo, esse problema já está resolvido, e foi resolvido de uma forma mágica, de uma forma muito mágica mesmo. Eu tenho certeza que o problema de vocês também será resolvido. Então estejamos determinados a não colecionar mágoas hoje. Estejamos determinados a nos livrar de problemas que não existem. O meio é a simples honestidade. Não te enganes quanto ao que é o problema, e terás que reconhecer que ele já foi resolvido. Nós somos frutos do Criador de todo esse universo, de toda essa realidade, não dessa realidade ilusória, não desse universo ilusório, mas de toda a realidade que existe, que vibra. Nós somos frutos dessa vibração, dessa verdade. Então, não tem problema físico, não tem problema de terceira dimensão, de quarta dimensão, enfim, não tem problema ilusório que possa nos atacar, porque Deus, simplesmente porque Deus não cria problemas. Boa prática, pessoal.